Eu poderia vir aqui e produzir um conteúdo, um vídeo para você que está assistindo aqui agora, como é o futebol da Portuguesa. Raso, repetitivo, sem criação. Não tem como a gente analisar essa partida entre Portuguesa 0 e Água Santa 0, sendo que a Portuguesa repete novamente, pela quarta, quinta, sexta vez, de novo, de novo, os mesmos erros, o mesmo futebol chato, maçante, que não é legal de assistir, não tem aquela vontade de você realmente falar pro seu torcedor: vamos pro estádio porque vai ser um futebol, ó, legal de assistir. Portuguesa, de novo, apática, sem um norte, sem criação. É um meio campo ali que a Portuguesa tem hoje, ruim. Ruim. O Portuga, o volante que a Portuguesa tem, que serve como um meia também, é o único ali que tenta alguma coisa, que tenta alguma criação. E dessa vez, o Portuga foi recuado. Recuado mais para a parte defensiva. Parece que o Ademir Fezan recuou um pouquinho o Portuga por ter uma parte defensiva dessa vez com o Eric Boteguin e o Carlos Lima. Como o Biaso estava suspenso por conta daquela expulsão lá contra o Paysandu há mais de mês atrás. Quase 2 meses, né? Então, parece que recua um pouco o próprio Portuga para ter uma segurança maior defensivamente. E assim a Portuguesa, o seu futebol, ó, acabou. Acabou. Se a Portuguesa, se o Portuga não joga, a Portuguesa também não vai jogar. Isso já ficou claríssimo. Se o Portuga sai durante o jogo, a Portuguesa acabou o futebol dela. Dessa vez, acho que foram 90 minutos muito ruins, muito fracos, que trazem uma sensação pro seu torcedor. Você fala, pô, será que esse time vai subir? Dá um medo. Se a gente olhar também o último ano, o ano de 2025, dá um receio do que vai ser a Portuguesa em junho. Em junho que já começa essa segunda fase da Série D. Você tem noção que se a Portuguesa é eliminada no próximo mata-mata, no primeiro mata-mata da Série D, a Portuguesa fica 7 meses sem jogar? Se no último ano a Portuguesa terminou 2025 ali em agosto, no comecinho de agosto, a Portuguesa dessa vez pode terminar seu ano em junho se continuar com esse futebol. É muito, muito, muito preocupante. Muito preocupante você ficar quase um semestre inteiro. Na verdade mais de um semestre, né? 7 meses sem jogar. Isso para Portuguesa isso não pode. Então dessa vez, para a gente analisar de fato essa partida, eu vou pedir licença aqui de novo, assim como foi o último jogo, e fazer um jeito diferente da gente conversar um pouquinho desse jogo. Porque realmente nós, torcedores, nós também da parte de imprensa, a gente merece debater um pouquinho sobre a atual fase da Portuguesa e o futuro bem curto, como eu falei, mês que vem. A Portuguesa tem um problema desde o final do Paulistão com a saída do Gabriel Pires, do meio campo. Isso na minha visão, tá? Se você discordar, a gente pode debater aqui nos comentários, tranquilo. Para isso que essa análise serve. Mas desde a Copa do Brasil, que o primeiro jogo pós-Paulistão foi aquele jogo entre Portuguesa e Altos do Piauí. Lembra que a Portuguesa fez 5-1? Mas eu trouxe aqui na análise, lembro bem até, que o meio-campo da Portuguesa estava meio travado, que era o Denis ali, o cara que supriu a ausência do Gabriel Pires. O Denis ele prosseguiu nas partidas, fez algumas partidas como titular ainda, mas não engrenou, parecia que não tinha muita confiança, precisava ter essa confiança. Precisava ter um entrosamento maior ali com o time, uma rodagem maior. Depois lesionou, enfim. O meio-campo, desde a saída do Gabriel Pires, tá sem uma criação, tá sem vontade, tá sem vida. Essa é a real. Então, eu vou elencar aqui os 3 jogos pós-Paulistão que a Portuguesa, o futebol dela fez assim, ó. Caiu muito. Contra o Altos, que eu comentei, jogou mal, vamos relembrar, jogou mal e só começou
a melhorar da metade do segundo tempo para frente. Até praticamente os 20 minutos do segundo tempo, a Portuguesa estava perdendo pro Altos do Piauí. Perdendo. Jogo seguinte, contra o Avaí, foi mal também. Tanto que levou aquele jogo, aquela disputa para pênaltis. No jogo seguinte, Paysandu jogou bem 45 minutos e o restante, os outros 45 minutos, teve um apagão. Levou a virada Paysandu, foi 3-2 Paysandu. Começou a Série D, Portuguesa do Rio contra a Portuguesa do Rio, foi mal. Depois, contra o América também foi mal. Os 2 jogos, os melhorzinhos dos 7 jogos que a Portuguesa teve nessa Série D, são 7 rodadas, tá? 7 rodadas. Eu vou destacar que a Portuguesa foi bem em 2 deles. Contra o Pouso Alegre, que fez 3-0, e contra o Água Santa, lá no Distrital Inamar, onde venceu por 1-0. Principalmente esse contra o Água Santa, lá no Distrital Inamar, que a Portuguesa teve uma malícia, que a Portuguesa entrou jogando uma Série D. Que a Portuguesa soube jogar como fez numa Série D. Mas o restante, se a gente pegar Madureira ida, Madureira volta, América de ida, todos os outros, parece que a Portuguesa não tá se entendendo em campo. Parece que os jogadores não pegaram a filosofia do Fezan, que é uma filosofia parecida com a do Fábio Matias. E aí eu fico me perguntando, se os jogadores não entenderam, será que também não é vontade dos próprios jogadores? Eu entendo que às vezes os jogadores que tinham proposta de Série A, Série B, Série C, enfim, de sair pós-Paulistão, não saíram porque o técnico anterior falou, vamos comprar essa ideia, vamos comprar esse elenco, vamos comprar esse grupo aqui, vamos comprar o time pra gente subir. Depois o técnico, saiu. Entendo os jogadores ficarem desmotivados no começo, mas agora por que você não volta a jogar o que você jogava antes no Paulistão? Você rendia muito, eu não vou citar nomes aqui, enfim. O seu futebol que você tinha no Paulistão, ele não sumiu. E o futebol, no meu ver, ele é um ciclo. Não é porque tal atleta que estava sendo monitorado por tal time de Série A vai deixar de te enxergar porque você está numa Série D. Se você continuar produzindo numa Série D, na janela de junho agora, cara, você vai sair. Você vai sair. Com certeza você vai ter uma oportunidade agora ou depois lá no final do ano. Se a gente até pegar como exemplo o último ano de 2025, o próprio Bertinato, o goleiro da Portuguesa, acabou a Série D com a Luz aqui em agosto, o Mirassol foi lá e fechou com o Bertinato, que estava numa Série A. Então, às vezes, você olhar, por exemplo, um René, um Zé Vitor, que estavam todos aqui nesse grupo da Portuguesa no Paulistão e agora estão numa Série A deslanchando, sendo destaque, eliminando o Flamengo numa Copa do Brasil. Às vezes o atleta que está aqui na Portuguesa olha e fala, pô, poderia ser eu numa Série A. Mas agora não tem o que chorar, gente. Essa é real, não tem o que chorar. É você se doar em campo, você voltar a ter o seu futebol, voltar a produzir com a camisa da Portuguesa, para se você quiser sair, você produz agora e sai no meio do ano, sai no final do ano. Não tem como. Eu entendo ficar apático no começo, mas você ficar apático desde o começo, ficar escondido desde o começo da Série D até agora, isso não dá. Não dá. A Série D começou em abril, comecinho de março, né? Já são 2 meses. Já são 2 meses e tá se encaminhando já pro mata-mata. Pro mata-mata que é tão importante pra Portuguesa. Com esse futebol, qualquer equipe mais ofensiva, que traz mais perigo até mesmo que o próprio Água Santa ontem, detona esse time.
E isso a gente não fala por desrespeito, a gente quer o bem da Portuguesa, a gente quer o bem desse elenco, a gente quer que esse elenco suba. Mas parece que há 2 jogos sem marcar, 2 jogos faltando mais articulação ali na parte ofensiva, o que está acontecendo? Um outro ponto que eu levanto é se não está na hora da Portuguesa, de maneira urgente, partir para o mercado, partir para as contratações. A informação que eu tenho é que a busca da Portuguesa no mercado tá baixa. É urgente, principalmente a parte ofensiva, do meio para frente, que você precisa contratar. Senão, a gente vai ficar dependendo do Portuga até quando? Até quando? E se o Portuga num jogo dá uma dor de barriga, ele não consegue jogar, você vai olhar para os lados, você vai depender de quem? Vai depender do Sekini, do João Diogo, que às vezes estão mal também, e aí acabou o seu futebol. Aí acabou seu time, acabou seu jogo, acabou seu mata-mata. Você precisa ter mais opções, até mesmo no seu banco. Até mesmo no seu banco de reserva. Se, por exemplo, um atleta que eu acho que pesa muito, tá? Que eu acho que pesa muito nesse momento, ainda mais com aquele discurso do Fezan, depois ali na coletiva de imprensa pós-jogo, que a Portuguesa hoje, o maior cargo que ela tem ali, maior campeonato que ela tem à disposição, querendo ou não, é o Campeonato Paulista da Série A1. É o Campeonato Paulista. E é difícil, como o Fezan falou, trazer gente para uma Série D. Bom, se é difícil trazer para uma Série D, coloca como vitrine a Série A1. Estende esse contrato à Série A1. Ah, mas às vezes é um cara de Série A2, é um cara de Série A3. Vamos pegar como exemplo o Munhoz do Juventus. O cara arrebentou. O cara arrebentou na Série A2. Você vai me falar que ele não joga uma Série A1? E se não jogar uma Série A1, mesmo que você tenha um contrato maior, empresta depois. Empresta para uma Série A2, Série A3, enfim. Tem gente de Série A3 mesmo que joga muita bola que poderia vir jogar numa Série D. Facilmente. Facilmente. Ah, mas você vai ficar postergando, você vai ficar alongando esse contrato até o final de abril de 27. Sim. Sim. Se a gente parar pra pensar, tem gente desse elenco aqui tem contrato até 2027, até o final de 27. Que eu já critiquei muito aqui. Então, se a gente ficar pensando, se a diretoria da Portuguesa ficar pensando, eu não vou fazer contrato com jogador de uma Série A2, Série A3, enfim, mais longo, porque não joga uma Série A1, não vai dar para subir nessa Série D. Essa Série D é urgente para a Portuguesa subir. A Portuguesa precisa sair dessa Série D. Se você me fala a Portuguesa não consegue trazer jogadores porque está numa Série D, então você precisa reorganizar esse planejamento. Primeiro você traz jogadores que estejam a nível de subir com esse time, porque aí fica muito mais fácil você trazer atletas para uma Série C, estando numa Série A1. Paciência, faz contrato com o jogador até o final do Paulista, que é a principal vitrine da Portuguesa hoje. Não dá pra gente postergar mais ainda esse acesso para C. Entendo que o grupo está fechado, a informação que eu tenho, até vi alguns boatos em alguns grupos. Pô, será que o elenco não tá fechado com o Fezan? O que eu tenho de informação é que sim, o elenco está fechado com o Fezan. Mas não tá produzindo. Não tá produzindo. Então, contrata. E outro puxão de orelha que eu deixo aqui de novo. Departamento de Futebol, comunica a situação do DM. Comunica a situação do Departamento Médico. Thiaguinho, Gustavo Henrique, Tontini. Gustavo Henrique tá fazendo falta. O Tontini não entrou ainda em campo pela Portuguesa praticamente. Entrou poucos minutos. A gente precisa ver o futebol do Tontini como meia para ver se ajuda. Thiaguinho tá fazendo falta.
É muito preocupante a situação da Portuguesa do jeito que tá hoje. Uma Portuguesa que desde da Copa do Brasil, volta a falar, tá fazendo assim, ó, no futebol dela. A classificação, se a gente for olhar agora, não é querendo dar uma de Cavaleiro do Apocalipse, mas é real. Portuguesa do Rio tá com 12 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Portuguesa aqui de São Paulo mesmo, 12 pontos. Terceiro, Água Santa, 11. E quarto, o América com 8. A gente ainda tem a rodada 8, 9 e 10. A gente consegue disputar mais 9 pontos. Dois deles, na verdade, 6 pontos. Dois desses jogos, né? 6 pontos em casa. Em casa. Se você quer decidir o mata-mata em casa, você tem que vencer esses 2 jogos em casa. Não tem nem discussão. É confronto até que direto. Mesmo que o América esteja com 8 pontos, você esteja com 12, do jeito que tá, da situação que tá a Portuguesa, é confronto direto. É o jogo da vida. Cada jogo é um mata-mata. Então, é todo mundo ficar muito atento, uma semana de preparação, tem que fazer excelente essa semana de preparação, tem que melhorar. E Portuguesa, a gente sempre fala aqui, seja em coletivas de imprensa, aqui nas nossas análises, a gente sempre vai pontuando ali onde é que a gente acha, que a gente do Insta Rubro Verde acha que precisa melhorar. E a gente comentou na última coletiva da questão da contratação. Precisa partir para o mercado. Precisa. Tem muita gente boa de uma Série A2 que dá para você partir para o mercado. Enfim, foi mais um desabafo aqui como mais um torcedor hoje. Não foi mais a parte de análise do jogo. Mas realmente acho que a Portuguesa precisa desse chacoalhão para realmente viver nessa Série D. Viver. Porque a Portuguesa parece que não entrou nessa Série D ainda. Quando a gente acha que começou a entender essa série, vem um futebol de novo muito fraco. Muito fraco. Portuguesa, o próximo jogo dela, agora no sábado, dia 23, às 4 horas da tarde, no estádio do Canindé. Essa partida vai acontecer contra o América do Rio. Como eu falei, para mim é um confronto até que direto, do jeito que a situação tá rolando na tabela. Portuguesa Carioca em primeiro com 12, Água Santa colando ali no farol aqui da Portuguesa com 11. Então é importantíssimo que a Portuguesa vença esse jogo. Portuguesa que empatou com a América de forma vergonhosa quando foi jogar lá no Julio de Coutinho. Então a gente se vê próximo jogo no sábado, 4 horas, lá no Canindé. Valeu, torcedor!